Um padre em um aplicativo de relacionamento para homens homoafetivos. Não, perfeito. Eu vou dar uma sondada aqui com ele para ver se eu consigo e entro em contato com você. Tá bom. Eu agradeço, Pablo. Imagina, que Obrigado isso. aí. Um abraço. Valeu. Mas Tchau. Tchau. Saiam desses grupos. E eu digo mais a vocês, Deus os abandonou. Parem de ajudar financeiramente o CDB. Deixem de segui-los nas redes sociais. Não alimentem esse monstro. Olá, amigos, salve Maria. Há um ano, o padre José Eduardo tem dado inúmeros sinais de graves desordens e de que talvez precise de auxílio profissional e espiritual. Na sexta-feira passada, no entanto, ele publicou um vídeo que alcançou um novo patamar de extravagância, o que nos obriga a vir a público pela primeira vez neste ano de 2026 para fazer alguns apontamentos. O sacerdote de Osasco lançou acusações infundadas contra o CDB, com o objetivo de nos difamar. O ódio indisfarçável que alimenta contra os que elegeu como inimigos seus o leva agora a atacar reputações, com base não em atos concretos, mas em especulações sobre o que ele imagina que poderia vir a público no futuro, apresentando-se assim como alguém que teria descoberto uma conspiração, quando, na verdade, o que o sacerdote fez foi desviar a atenção do público de um problema pessoal criado não por nós, mas por um repórter e seu canal de notícias. Note-se que o título do vídeo é "O CDB quer falar de mim" e não "O CDB falou de mim", falso testemunho que atenta gravemente contra o oitavo mandamento. Movido por uma mania de perseguição incontida, o sacerdote ataca a boa fama de seus adversários não por um mal que tenham feito, mas por um mal hipotético que pretensamente viriam a cometer, segundo a opinião do próprio acusador. Surpreendido pela associação pública de sua imagem a um grave constrangimento moral, tentou fazer do Centro Dom Bosco um bode expiatório, que remetesse ao segundo plano as inconsistências de sua própria defesa. Como dizíamos, há um ano, o padre José Eduardo vem empenhando notórios esforços em denegrir pessoas ligadas à defesa da tradição católica. Nesse período, proferiu inúmeros insultos públicos contra terceiros. Por exemplo, lançou contra um respeitável intelectual as alcunhas de noviça enclausurada e cafetina de esquina. Noutro caso, em que a batina novamente de nada lhe serviu para conter o deboche, chegou a dizer de outro respeitado professor que preferir-se-lhe-ia arrancar os dentes a extrair-se-lhe uma retratação. Ainda outro caso, uma influenciadora que frequenta a missa tradicional foi descrita como um personagem puritano exótico do mundo pentecostal, como a pastora Nadir, ainda que com pose de top model. Quanto a nós, por óbvio, não escapamos dos ataques do sacerdote de Osasco. O Centro Dom Bosco recebeu o apelido obsceno de Centro do Bumbum. Quando o professor Luciano Pires fez, no ano passado, um vídeo refutando de forma católica e elegante, recebeu como resposta publicações difamatórias e injuriosas, chamando-o de prostituta, além da afirmação de que todos nós teríamos mestrado e doutorado em prostituição intelectual, e de que nós seríamos todos miseráveis morais. Eu, por minha vez, recebi o apelido de menino maluquinho, e mesmo a honra da minha esposa não escapou à baixaria do sacerdote, que teve a ousadia de me recomendar: vá cuidar de sua esposa, criatura. A bichinha deve estar carente em casa, esperando por um homem. E depois, quando alguém reage de forma católica a uma tal metralhadora de insultos, denominando-o de doutor de Osasco, já que tem doutorado e mora em Osasco, isso já basta para fazer-se de vítima, como se lhe tivessem lançado o pior dos xingamentos. Me chamou de o doutor de Osasco, cometendo uma deselegância tipicamente aquela espécie de despeito, de snobismo, bastante francês, aliás. Osasco. Qualquer observador atento e suficientemente honesto pode atestar que em todo esse tempo jamais descemos ao mesmo nível de baixeza. Ademais, nossas respostas públicas foram sempre tardias e nem de longe se comparam em número e duração aos ataques do obstinado sofista de Osasco, praticamente reduzidas aos episódios 50 e 51 do programa Chave Católica, vinculados em outubro e dezembro do ano passado, dos quais
Estou absolutamente provada a sua gratidão pela influência protestante em sua formação. Valnice Milhomens, década de 90. Eu escutava, todos os cursos da Valnice eu fiz, li Valnice, tenho todos os livros da Valnice. A Valnice é minha amiga, a gente se fala de vez em quando. Valnice total, teve uma influência legal assim sobre a minha formação. E depois ele me diz: eu estou sentindo agora o peso da medalha da Senhora das Graças quando fez votos lá no Seminário Católico. Eu só preocupe não, daqui a pouco a gente resolve isto. Então eu levantei-me para orar, impus mãos, ele caiu. Eu fui para quebrar, todo o vínculo com a Igreja Católica, com tudo. O espírito de Roma que entrou no cristianismo. E eu levanto esta igreja com uma mensagem: tira meu povo de Roma. Com essa retrospectiva em mente, podemos começar a entender o atual ataque virulento e gratuito do sacerdote contra nós, mesmo que tenhamos guardado silêncio por todo este ano de 2026. Ao contrário do teólogo de Osasco, que costuma combater a TL somente nos bastidores, e orgulha-se de auferir inspirações de referências controversas, para dizer o mínimo, o Centro Dom Bosco busca sua inspiração em figuras ilibadas, que nos ensinaram que a luta em defesa da igreja deve ser nobre, que deve haver uma atitude caridosa em relação aos inimigos da igreja, e que a verdade deve ser anunciada às claras. Por isso, sempre que nós discordamos de algo, como as bênçãos de pares gays, a Pachamama ou as missas afro, nós denunciamos essas coisas publicamente, e não de forma secreta, como fez o padre José Eduardo em relação ao seu curso de mais de 20 aulas contra a TL. Não menos reveladora de sua má-fé foi a série de informações privadas e distorcidas que ele trouxe a público no último vídeo, como a nossa tentativa de contatar o jornalista de Barueri. Na semana passada, começamos a receber uma mesma reportagem de várias pessoas distintas. Tratava-se do caso de um padre que teria usado o aplicativo de encontros gays Grindr para marcar um encontro na região de Osasco-Barueri. Ao chegar lá, o indivíduo teria descoberto que, na verdade, tratava-se de um golpe de bandidos que o teriam atraído até ali para esvaziar a sua conta bancária. Um padre em um aplicativo de relacionamento para homens homoafetivos. Um encontro marcado e uma quadrilha especializada em transformar encontros em sequestros. O caso trouxe um alerta aqui na região em Barueri, mas está longe de ser isolado. Crimes como esses estão sendo registrados com frequência aqui na região, sempre com o mesmo roteiro: perfis falsos, promessas de um encontro e uma emboscada cuidadosamente planejada. Desta vez, entre as vítimas está um padre, atraído por um perfil falso em um aplicativo de relacionamento para homens homoafetivos. A quadrilha tem um alvo definido. O encontro é marcado na região do Parque Imperial, em Barueri. Quando a vítima chega, é rendida por criminosos fortemente armados. Onde nós estamos agora é um limite dos municípios entre Barueri e Osasco. Quando as vítimas chegam aqui atraídas pelos criminosos, sempre tem um ponto de referência que é essa casa amarela. As vítimas vêm até o local e são levadas para o Morro do Socó, que fica aqui no limite do município entre Barueri e o Parque Imperial. Os criminosos são totalmente violentos e muito perigosos. Sob ameaças de morte, é obrigado a entregar celulares, veículos, cartões e realizar transferências via Pix, até esvaziar as contas bancárias. Segundo relatos de moradores e as autoridades locais, esses casos, essas ocorrências acontecem praticamente todos os dias aqui na região. Notem que o vídeo em questão não faz qualquer menção ao padre José Eduardo. Tendo-nos chegado de várias fontes, resolvemos investigar a autenticidade do caso, procedimento comum em nosso apostolado, dado o grande volume de denúncias relativas a desvios de conduta do clero que habitualmente recebemos de todo o Brasil. Para isso, entramos em contato com o jornalista da reportagem por ligação telefônica, cujo registro de áudio mantivemos conosco por segurança, justamente para nos precavermos de situações patéticas como esta, em que busca nos enredar o caluniador de Osasco. E aqui aparece a sua primeira grande mentira. Ele afirma categoricamente em seu vídeo que nós tentamos contato com o jornalista e que este não nos respondeu. Ontem, para minha surpresa, o Centro Dom Bosco entrou em contato com o jornalista Pablo Rogério, dizendo que o vice-presidente do Centro Dom Bosco
estaria interessado em saber sobre a reportagem. Ora, o jornalista nem respondeu a eles. Vocês podem ver aí o print da mensagem que eles enviaram. No print tem o telefone do Bruno Mendes. Diz ainda que nós teríamos importunado continuamente o jornalista para sabermos quem era o padre envolvido no caso, sem sucesso. Não bastasse isso, eles passaram o dia inteiro hoje telefonando para o jornalista, incomodando para saber quem era o padre da reportagem. Ocorre que no print de nossa mensagem ao jornalista exibido por ele, consta apenas que nosso vice-presidente Bruno Mendes gostaria de conversar sobre a reportagem, sem nenhuma menção à pergunta sobre a identidade do sacerdote envolvido. Ora, como o padre poderia saber que era essa a nossa intenção se, segundo ele mesmo, o jornalista não respondeu à nossa mensagem nem atendeu a nossas tentativas de ligação? A explicação é, como dissemos, que ele mentiu. Não só o jornalista atendeu nossa ligação, como fez com toda solicitude e cordialidade, como pode comprovar um trecho da gravação que providencialmente mantivemos conosco. Não, perfeito. Eu vou dar uma sondada aqui com ele para ver se eu consigo e entro em contato com você. Tá bom. Eu agradeço, Pablo. Imagina, que Obrigado isso. aí. Um abraço. Um abraço. Valeu. Mas Tchau, tchau. Tchau. O caso não seria propriamente uma novidade para nós. Em nossa trajetória de 10 anos em defesa da Santa Igreja, acompanhamos no passado outro episódio bastante similar, também de um sacerdote flagrado no Grindr, no qual, felizmente, conseguimos contribuir para um desfecho satisfatório e tão discreto quanto possível. Naquela ocasião, conseguimos assegurar que o encaminhamento do caso se desse sob rigoroso sigilo para o bem da diocese e também do próprio padre. Ou seja, nosso procedimento em nada se afastou do expediente habitual em casos semelhantes. E por si só, não representa ilicitude alguma, posto que se trata de um movimento nosso posterior à divulgação de um caso jornalístico que àquela altura já havia se tornado mais do que público. Pelo contrário, dada a repercussão do caso, seria mesmo razoável supor que outras pessoas ou instituições, além de nós, tenham feito o mesmo movimento investigativo até o repórter. Voltando à nossa ligação telefônica com o jornalista, percebam a gravidade do que temos aqui. Vejam até onde pode chegar a obstinação do referido sacerdote em destruir a nossa reputação. Causa perplexidade que alguém tão cioso de sua titulação acadêmica possa tropeçar em uma omissão factual tão primária. Eis aqui uma eloquente demonstração do que nos ensina Santo Tomás de Aquino em sua Suma Teológica, ao elencar a perturbação da mente como uma das filhas do vício capital da ira. Segundo o Dr. Angélico, a perturbação da mente é um estado no qual a mente fica completamente atormentada por pensamentos rancorosos, a ponto de obscurecer o raciocínio, impedir a ponderação e a justiça. Outras filhas da ira são a indignação, a vociferação, o insulto e a rixa, todas elas presentes no mesmo vídeo do ilusionista de Osasco. O simples fato de existir uma gravação de nossa conversa com o jornalista deveria bastar para demolir todo o edifício de sofismas e calúnias erigido por um caráter manifestamente torpe. Mas nós podemos ir além. Nossa gravação também prova que até aquele momento nós não sabíamos ao certo a identidade do sacerdote arrolado na reportagem, bem como que o próprio jornalista também não chegou a revelá-la a nós. Então eu não sei se a gente conseguiria mais informações para mandar para as autoridades, entendeu? Internamente, não é nada para botar na internet. A gente não sabe quem é, mas a gente gostaria de ter essas informações para poder começar um processo interno, entendeu? Na igreja. Mas ele nos conta que chegou a publicar a reportagem com a imagem de um sacerdote e que, após grande repercussão na região, o sacerdote ligou para ele, apontou equívoco na identificação da vítima dos sequestradores e pediu que sua imagem fosse retirada da reportagem. Cara, é que assim, eu faço o trabalho como jornalista, eu sou jornalista, né? Uhum. Tenho credenciamento, tudo certo. E eu sempre tomo um cuidado por questões de processo, então claro. Jamais eu falaria claro. sem eu ter publicamente. A materialidade, exato. Uhum. Não coloquei ali, mas a minha fonte, que é uma autoridade também, me passou tudo, a conversa, tudo. Eu só tenho que ver se ele me libera. Eu tive acesso. Tá, legal. E nós usaríamos para uma segunda, se ele me processasse, algo do tipo, mas não fez isso.
Não fez isso, então. Sim, mas então a pessoa, ela soube que você fez a matéria e foi atrás de você? Sim, eu falei com ele. Eu tirei a foto dele, né? Da primeira eu tirei. A primeira eu expus a foto. Aham. E aí ameaçou? Houve ameaça? Não, mas teve muita repercussão, viralizou muito aqui na região. O repórter, porém, nos conta que atendeu ao pedido do padre, mas que manteve o vídeo da reportagem. Tá, e viralizou muito aqui. Eu falei, cara, eu vou tirar o rosto dele, mas vou deixar a matéria. Eu só tirei o rosto. Uhum. E ele pediu sim pra que eu tirasse, que eu estava equivocado. Eu não estava, mas mesmo assim eu tirei o rosto. Como dissemos e nossa gravação demonstra, o jornalista não nos revelou a identidade da vítima envolvida no caso. Quem viria a revelar a identidade do envolvido na reportagem seria o próprio padre José Eduardo, no mesmo vídeo que nós aqui comentamos, confirmando o que o jornalista nos havia contado sobre o pedido do sacerdote para que sua imagem fosse retirada da reportagem. E ele falou de um padre que teria sido pego, né, em sequestro nessa circunstância. Colocou uma foto minha, imediatamente eu entrei em contato com ele removeu toda a referência à minha pessoa. O que ele me disse é que não foi o objetivo, que eles queriam era alertar a população, falaram acerca de um padre, justamente para chamar mais a atenção, para que a notícia viralizasse mais. E aqui nos deparamos com mais uma grave inconsistência. Enquanto o padre sugere a incompetência do jornalista na apuração de algo tão sério, afirmando que a reportagem não tratava de um caso real de um sacerdote específico, mas que se valeu desse recurso apenas para alertar a população, para chamar mais atenção e para que a notícia viralizasse mais, o jornalista, ao contrário, nos fala convictamente da solidez de suas fontes de informação e que não há equívoco na identificação da vítima do golpe do aplicativo. Cara, é que assim, eu faço o trabalho como jornalista, eu sou jornalista, né? Tenho credenciamento, tudo certo? E eu sempre tomo um cuidado por questões de processo, então jamais eu falaria sem eu ter publicamente a materialidade, exato. Não coloquei ali, mas a minha fonte, que é uma autoridade também, me passou tudo, a conversa, tudo. Eu só tenho que ver se ele me libera. Eu tive acesso. Tá, legal. E nós usaríamos para uma segunda, se ele me processasse, algo do tipo, mas não fez isso. Não fez isso, então. Sim, mas então a pessoa, ela soube que você fez a matéria e foi atrás de você? Sim, eu falei com ele. Eu tirei a foto dele, né? Da primeira eu tirei. A primeira eu expus a foto. E aí ameaçou? Houve ameaça? Não, mas teve muita repercussão, viralizou muito aqui na região. Dos 43 minutos totais do vídeo, o teólogo de Osasco dedica os 13 primeiros a toda a contextualização que até aqui nós analisamos, a título de fundamentar uma justificativa que o permitisse passar os 30 minutos seguintes investindo todo o seu ódio incontrolável contra nós, com o claro objetivo de ele sim assassinar a nossa reputação, manchar o nosso trabalho, inviabilizar a nossa receita e, indiretamente, prejudicar o sustento das 50 famílias que dependem profissionalmente do nosso apostolado. Eu digo mais a vocês, Deus os abandonou. Parem de ajudar financeiramente o CDB. Como se coubesse ao Centro Dom Bosco e não a um canal de notícias com o qual não temos qualquer vínculo, a responsabilidade por associar a sua imagem à infeliz circunstância de um sacerdote espoliado por bandidos, em consequência de seu ainda mais infeliz vício impuro contra a natureza. Não nos cabe, absolutamente, resolver as inconsistências entre as duvidosas afirmações do padre e as evidências materiais que temos da versão do jornalista, bem como lamentamos profundamente que qualquer sacerdote, imagem viva de nosso Jesus Cristo para a santificação dos fiéis, se veja associado a tão infeliz episódio. Mas nós não podemos admitir que um desvio de caráter tão flagrante pretenda imputar-nos uma culpa que nós não carregamos. Também não podemos deixar de assinalar a estranha e absoluta desproporção entre o tratamento aplicado ao jornalista, autor da reportagem alegadamente falha e difamatória, e a nós, que não fizemos qualquer menção pública ao caso. Ao jornalista, cordialidade, compreensão e perdão. A despeito de toda a repercussão negativa causada, de nenhuma retratação até o momento. Não sofreu do padre qualquer exortação,
cobrança ou condenação. Pelo contrário, foi respeitosamente elogiado por sua conduta moral. O jornalista, ele se chama Pablo Rogério. Inclusive, muito cortês, muito gentil, muito sensato. A nós, ó de mentiras. Essa curiosidade mórbida que vocês têm sobre sexualidade dos outros, isso deveria causar vergonha em vocês. A nós, o julgamento sumário e o linchamento público, com base não em atos concretos, mas em supostas intenções e deformações da realidade, de onde deixamos a cargo de cada um de nossos espectadores avaliarem a pretensa credibilidade de todas as demais acusações que o padre despeja ao longo de todo o seu vídeo, inclusive as supostas revelações extraídas, aqui sim, do sorrateiro e abjeto vasculhamento de nossa vida institucional privada. Estamos na maior crise de todos os tempos. As bênçãos gays se multiplicam, as pachamamas são idolatradas em vários locais, e a ameaça do cisma alemão não para de aumentar. Contra todos esses temas, não vemos um só vídeo do reverendíssimo sacerdote que alega agir em defesa da igreja. Diante desta crise flagrante, por que tanta perseguição do sacerdote contra o CDB? Será apenas pela vil finalidade de vender o seu novo curso? Mas é isso. Nós estamos aí para lançar uma aula sobre batalha espiritual e o diabo sabe que essas aulas vão de fato dar frutos, ele tenta de alguma maneira intimidar. De nossa parte, lamentamos termos que vir a público para nos defender dos últimos ataques do padre José Eduardo, a nós e às personalidades a que nos referimos, todas ligadas à defesa da santa tradição católica. Parem de ajudar financeiramente o CDB. Deixem de segui-los nas redes sociais. Não alimentem esse monstro. Pedimos que você se una a nós em oração pelo padre José Eduardo, para que Deus toque seu coração e o mova a reparar os graves erros cometidos, bem como a dedicar seu tempo ao reto exercício do ministério sacerdotal, e não à destruição de moinhos de vento, seus inimigos imaginários. São José Castíssimo e protetor da Santa Igreja, rogai por nós. E que viva Cristo Rei!